Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás no céu. Foi o que Jesus Cristo disse. E aí, você já é perfeito? Eu sei que eu não sou, na verdade, estou muito longe disso. Mas se Jesus Cristo sabia que ninguém seria perfeito aqui nessa terra, e confia em mim, ninguém é, para que ele falou para a gente ser perfeito? Eu acho que tem alguma coisa a ver com um monte de dica que ele acabou de dar sobre como a gente pode melhorar. Vamos comigo pro Sermão da Montanha? Para pensar, tô sem saída. Para pensar, essa é a vida. Para pensar o que fazer. Para pensar só com você. Sejam muito bem-vindos ao Vem Segue-me do Para Pensar. Eu sou o Leléo e a aula de hoje é pra gente que não é perfeito ainda e que está buscando o que a gente pode fazer para melhorar. Aproveita que dá para melhorar, já segue, compartilha esse nosso vídeo, underline para pensar lá no Instagram e vamos fazer parte disso. O Salvador ele vai repetir aqui o Sermão da Montanha. Eu fui ensinado há um tempo atrás na minha vida, e eu sigo isso até hoje, que o Sermão da Montanha ele serve para qualquer momento da nossa vida. Se você tem uma vida que você entende que pode melhorar, foi me ensinado o seguinte: você vai lá, lê o Sermão da Montanha, você sempre vai encontrar uns 2 ou 3 tópicos que você pode melhorar. Eu tinha uma leitura muito engraçada do Sermão da Montanha, que eu achava que alguma dessas coisas eu não queria para mim. Vamos entender direitinho o que o Salvador quis dizer com elas? Ele começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Bem-aventuranças são abençoados são. Eu gosto de trazer para mim que é mais ou menos assim: seja isso. Inclusive o verbo ser, ele é muito importante aqui no Sermão da Montanha. Você vai ver que o Salvador ele se prende muito pouco ao fazer e ele vai falar muito mais sobre o ser. Mas sem demorar muito, vamos para essas 3 primeiras bem-aventuranças que eu achava que elas eram características ruins na minha vida. Olha lá. Sim, bem-aventurados são os pobres em espírito, que vêm a mim, porque deles é o reino dos céus. E outros sim bem-aventurados são todos os que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os pobres em espírito, os que choram e os mansos. Eu olhava para ele e falava assim: cara, eu não quero ser esse cara. O que é ser pobre em espírito? Toda vez que eu choro é por causa de uma tristeza, de um sentimento ruim. Por que o Salvador está falando aqui que bem-aventurados são aqueles que choram? Por que eu não gostava do adjetivo manso? Por que manso para mim era uma coisa ruim? Vamos entender um pouquinho melhor essas características? A melhor forma que eu entendo para explicar o pobre de espírito é a gente levar para o oposto, que é o rico de espírito. Rico de espírito eu entendo que é alguém que tem uma capacidade de revelação muito boa, que está altamente conectado com o Senhor, e muito rapidamente eu consigo perceber que eu não sou esse cara. Eu tenho minha distância, eu percebo que eu posso me aproximar mais. E o Salvador ele vem e traz que, se você tem essa percepção, você está no caminho bom. Porque se você já está rico do Espírito, significa que você não precisa mais dele. E o Salvador lembra que ele está querendo que a gente seja diferente, que a gente busque ele em todas as coisas. Então, o pobre de espírito é humilde, que tem a capacidade de buscar a Deus sempre. Pode colocar lá em cima de pobre de espírito, humilde que busca sempre o Senhor. É essa a característica. Uma vez que eu entendi, falei assim, beleza, essa característica eu quero. Agora, bem-aventurado os que choram. Eu sempre achava que chorar era ruim. Eu sempre achei que chorar era uma coisa triste. Até que eu comecei a perceber, e eu vou fazer com vocês esse mesmo convite. Olha para as lições mais importantes que você já aprendeu na vida. Pausa o vídeo, pensa, quais são as coisas mais importantes que mais te mudaram? E vê se não é parecido para vocês, se não é parecido com vocês como foi comigo. As lições mais importantes da minha vida eu aprendi nos momentos mais difíceis, em momentos de grande tristeza. Então, bem-aventurados os que choram, os que passam por dificuldade e conseguem dela tirar o crescimento e o progresso. Lembra que o Salvador ele precisa que a gente se torne. A gente está aqui para mudar. E essa mudança ela vai acontecer muitas das vezes no momento de tristeza. Então, sim, bem-aventurados são aqueles que passam por esses momentos de tristeza e conseguem sair lá na frente muito melhores. E bem-aventurados são os mansos, é claro. O manso ele é o oposto do bravo.
A palavra que eu escrevi aqui em cima de mansos para me ajudar a entender bem essa escritura é como eu escolho reagir. Quando as situações da vida chegam na gente, a sua reação ela é explosiva ou a sua reação ela é calma? Ela é uma reação completamente emocional ou ela é pensada? O que o Salvador está falando aqui é que os mansos, os que pensam antes de agir, os que são calmos, os que não explodem, eles vão ser abençoados. Bem-aventurados são todos os que têm fome e sede de retidão, porque eles serão cheios do Espírito Santo. Fome e sede, tá finalmente um sentimento que eu consigo me relacionar. Ver dieta a vida inteira. Quando a gente tem fome, a gente abre a mesma geladeira 38 vezes na esperança de que magicamente alguma coisa tenha aparecido lá. Quando a gente tem fome de retidão, quando a gente tem fome daquilo que é certo, a gente vai tentar de todas as formas, repetidas vezes, até encontrar uma forma de fazer aquilo que é certo. É você buscar a verdade como se você estivesse buscando o alimento que você precisa. Essa é a fome e a sede de retidão. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa escritura vai muito parecida com a que Jesus Cristo vai falar daqui a pouquinho sobre não julgar para não ser julgado. A mesma medida que a gente aplicar vai ser aplicada a nós. A misericórdia é quando a gente escolhe não cobrar tudo aquilo que a gente entende ser justiça por amor àquela pessoa. É você amar o próximo, lembra a importância desse mandamento para Cristo? É a gente amar o próximo de modo que a gente fala assim, não é questão de ele merece ou não isso. É agir com misericórdia, é você conseguir fazer melhor do que aquilo que você entende que aquela pessoa possa merecer. É um sentimento diretamente ligado com o nosso senso de justiça e com o julgar. Eu gosto de entender que se a gente não tem nada que possa fazer para ajudar, se a gente não tem nada que possa fazer para melhorar, para acrescentar na vida daquela pessoa para quem a gente está tendo a oportunidade de agir com misericórdia, talvez seja melhor a gente não fazer nada. Porque a nossa tendência é, infelizmente, muitas vezes prejudicar aquela pessoa. E agir com misericórdia é exatamente o contrário. A gente fala assim, não é o que essa pessoa merece, mas o que ela precisa. E ter coragem de agir assim. Bem-aventurados são todos os puros de coração, porque eles verão a Deus. A bênção para os puros de coração é muito boa. Puro de coração é a sua motivação. Puro de coração é o porquê que você faz as coisas. Jesus Cristo ele também vai dar uma explicação muito melhor com relação à nossa motivação. Ele vai falar sobre o nosso jejum, sobre a nossa oração, sobre dar esmolas, sobre coisas que a gente faz e que são importantes que sejam feitas, mas ele vai questionar por que você está fazendo isso. É para ser visto pelos homens? Ou é por amor ao próximo e amor a mim? Então, a nossa motivação ela pode ser fonte de grandes bênçãos. E bem-aventurados são todos os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O presidente Nelson tem dado muita ênfase na importância de ser pacificador. E ser pacificador ele está muito na palavra. É você não se satisfazer, você não estar feliz com a infelicidade do outro. É você não promover o inferninho, sabe? E falou da sua mãe, vai deixar. Nada desse tipo. Se você não tem alguma coisa que vai melhorar, se você não tem alguma coisa que vai evoluir a vida de alguém, não faça. A forma como eu tento fazer o pacificador é, se estamos falando mal de alguém e eu não tenho nada de bom para falar dessa pessoa, talvez a gente não devesse estar tendo essa conversa. Isso facilitaria muito a vida das pessoas que viram alvo de fofoca, como a nossa vida, que a gente ia parar de focar no próximo e focar mais na gente. Isso é de fato ser pacificador. É a capacidade de promover a alegria e não a dor das pessoas. E bem-aventurados são todos os que sofrem perseguição por amor ao meu nome, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando os homens vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Esse é um abençoado um pouco diferente. Ele fala, bem-abençoado se você está se dando mal. Bem-abençoado se as pessoas estão falando mal de você. A forma como eu trago isso para mim é mais ou menos assim. E eu acho que todo mundo já sofreu chacota pelo que acredita, já foi exposto por fazer escolhas que ninguém faz, já foi excluído de ambientes por não comungar daquilo que as pessoas fazem. O que eu gosto de dizer é o seguinte, se isso não está acontecendo,
talvez a gente esteja escondendo um pouco a nossa fé. A gente pode ser mais aberto com relação à nossa fé. E se isso gerar uma chacota? O Salvador acabou de prometer que a gente vai ser abençoado por isso. Porque isso vai diretamente com o próximo conselho que ele vai dar. Ele vai falar para a gente ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele está literalmente falando assim, olha, você tem que ser um exemplo para as pessoas ao seu redor. E a gente só vai ser um exemplo, um bom exemplo de preferência, se a gente tiver coragem de expor como a gente vive e o que a gente acredita. Na noite familiar aqui em casa, a gente estava falando sobre essa lição e as crianças falaram como que... Eu perguntei para que servia o sal. E elas falaram que o sal serve para deixar a comida mais gostosa. E se a gente é o sal da terra, a gente serve para deixar a vida das pessoas melhor. Eu lembrei que o sal também serve para derreter gelo e para destruir um monte de coisa. A gente tem que tomar cuidado com o exemplo que a gente está sendo. O nosso exemplo, ele está servindo para o bem ou para o mal. O Salvador fala que se o sal não serve para salgar, ele só serve para ser lançado fora. Da mesma forma que a nossa luz, ela não pode ser escondida. Quando ele fala para a gente ser a luz do mundo, é para literalmente deixar nosso exemplo brilhar. Agora, não é brilhar para o nosso próprio interesse. É brilhar para glorificar a Deus. É brilhar para mostrar que, seguindo a Deus, existe sim uma alegria e uma vida que pode ser bem completa e feliz. Vocês percebem como que o Salvador aqui ele está tentando distanciar principalmente esse povo que tem uma cultura de lei de Moisés, uma lista imensa de coisas que eles têm que fazer e uma outra lista imensa de coisas que eles não podem fazer. A lei de Moisés ela é muito baseada nisso. Pode, não pode. Essa regra é fazer, fazer, fazer o tempo todo. E o que o Salvador está tentando ensinar aqui para a gente é tenta ser um pouco diferente, tenta mudar quem você é, tenta agir mais dessa forma. Então ele vai dar aqueles exemplos. Está escrito para vocês, não matarás, mas é muito mais do que isso. É não se irá, é você conseguir amar o seu inimigo. Foi dito para você não cometer adultério, não fazer essa coisa horrível. Na verdade, eu quero que vocês nem pensem nisso. Eu quero que vocês não cobicem a mulher do próximo. Eu quero que você tenha cuidado com seus pensamentos. Percebe? O convite do Salvador constante no Sermão da Montanha é para que a gente se torne alguém muito melhor. Portanto, se vieres a mim ou desejares vir a mim e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a teu irmão e primeiro reconcilia-te com teu irmão. E depois vem a mim com firme propósito de coração, e eu te receberei. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que ele não te prenda a qualquer momento e tu sejas lançado na prisão. Percebe que ele falou ali atrás, na semana passada, não foi semana passada, mas ele falou que a gente falou na última aula, como que Cristo ele falou para a gente, para de brigar, para de ter contenda, que essa discórdia não é dele. Olha o que ele está falando aqui, a importância de ser. Fala, cara, você está querendo vir me seguir? Você está querendo ser um discípulo de Cristo? Resolve primeiro os seus problemas com teu irmão. Eu preciso que você seja uma pessoa que ama o próximo. Não dá para passar uma vida inteira com rancor, com raiva, com desavença e ao mesmo tempo está tentando me seguir. Então resolve aquilo lá antes. É sobre ser, não é sobre fazer. Não sei como que tá para vocês, mas para mim já tem aqui um monte de conselho que eu sei que eu posso melhorar, que eu sei que eu ainda não estou perfeito, mas o Salvador ele ainda continua, olha só. Seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso é maligno. Digo-vos, porém, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser pleitear contigo e tomar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Eis que também foi escrito que amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Mas eis que eu vos digo, amai os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. E aí ele vai virar e vai falar, portanto, quiseras que fosseis perfeitos. Percebe como que essa perfeição que o Salvador nos aponta é só uma forma de mostrar, olha, você não é perfeito ainda. Tá aqui um monte de coisa que você pode fazer. Tá aqui um monte de ideia boa de onde você pode melhorar.
Faz essas coisas. Se preocupe em ser essa pessoa. Agora o Salvador ele vai pegar algumas coisas boas que a gente faz e vai explicar que tem um jeito ainda melhor de fazer isso. Ele vai falar sobre dar esmolas, sobre orar e sobre jejuar. Ele fala para a gente tomar o cuidado para quando fazer essas coisas, não fazer pelo motivo errado. Lembra do puro de coração? O porquê que a gente faz as coisas? Falou, se você está fazendo essas coisas para ser visto pelas pessoas, para que as pessoas te admirem, parabéns. Você está recebendo como recompensa a admiração das pessoas. Mas não é para isso que eu dei esse mandamento. Ele fala para quando a gente doar, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Quando a gente jejuar, que a gente lave o rosto, para que a gente aparente estar bem. As pessoas não precisam falar, nossa, olha como ele sofre, como ele é um homem muito bom que está jejuando. Quando a gente for orar, que a gente faça isso em segredo, pelo motivo certo, pedindo as coisas que a gente pede. Aí ele vai falar que Deus, que vê a gente em segredo, vai nos recompensar abertamente. E está literalmente falando assim, olha, não busca as coisas do mundo. Olha aqui. Não entesoureis para vós tesouros na terra, onde a traça e ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois onde estiver vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Percebe que se a nossa motivação é a glória dos homens, então o nosso coração está nisso. Se a nossa motivação é o bem-estar do próximo, é o louvor a Deus, se a gente está entesourando tesouros no céu, então é lá que vai estar o nosso coração. Aí ele fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua retidão, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã se preocupará com suas próprias coisas. Basta a cada dia o seu mal. Então, primeiro a gente busca Deus. O que ele está falando é, não importa a dificuldade que você está tendo na vida. Olha aqui, se aqui tem alguma coisa que você pode melhorar, melhora. E deixa que ele cuide do resto. E deixa que ele vai pegar aquele seu super problema, ele vai fazer parecer bem pequenininho. Ou ele vai fazer com que ele literalmente acabe. Eu não sei quantas vezes na vida, ao esquecer um pouco meus problemas para poder ajudar as pessoas no problema que elas tinham, na hora que eu voltei, meu problema nem existia mais. Não julgueis para que não sejais julgado. Pede aquilo que precisa e eu que sou um Deus justo vou te dar. Aprenda a reconhecer as pessoas pelos que elas são. Aprenda a olhar os frutos das pessoas para saber se elas são pessoas boas ou ruins. Todos esses são conselhos que o Salvador está dando para a gente aqui no Sermão da Montanha. Que a gente possa fazer aquilo que o Salvador está pedindo. Que a gente possa ser um pouquinho melhor. Que diferente do jovem rico que achou que sabia tudo, mas não estava disposto a ser misericordioso, vender tudo que tinha e dar para os pobres, que a gente possa dar ouvido às palavras do Senhor. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula até aqui. E se ela fez sentido, eu vou te pedir mais uma vez para seguir o nosso canal, para curtir esse vídeo, para compartilhar com o máximo de pessoas possível. Não esquece também de seguir a gente no Instagram, _para pensar. Para pensar, tô sem saída.